toda vez que eu, às vezes, vou atender um cliente, né, o empresário ele começa a me questionar como que a gente vai fazer para organizar efetivamente a casa, para organizar o financeiro. E muitas vezes o negócio ele já está às vezes numa situação extremamente calamitosa em que o empresário ele não sabe o que que ele tem que priorizar, o que que ele tem que pagar, e eu sempre coloco que você precisa primeiro entender como que está a sua situação, você ter clareza efetivamente dos seus números, para você poder entender como que você vai organizar a sua situação financeira. E a ideia do vídeo de hoje é trazer exatamente uma ferramenta para você começar a construir um pouco dessa clareza financeira. Eu desenvolvi uma planilha com o objetivo da gente fazer os lançamentos financeiros e a gente poder entender a nossa operação ali, o que que a gente tem dentro do mês e como que a gente vai organizar efetivamente o nosso financeiro. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí eu vou mostrando como que a gente consegue fazer isso. Essa aqui é a planilha, depois no final vou disponibilizar para vocês, tá? Então eu vou deixar ela aqui na descrição, vocês podem fazer o download dessa planilha. Como que funciona? Aqui a gente tem o nosso saldo atual, então você inclui qual que é o saldo atual da sua empresa. Então eu tenho em conta corrente hoje R$ 5.500 lá na minha empresa. Então esse é o meu saldo atual no banco. No mês, então a gente está aqui no início do mês, você tem que colocar o quanto você já faturou e você ainda tem para receber, né? Então, tá faturado, já tá ok, já tá liberado para faturar. Eu tenho que faturar, por exemplo, esse mês mais R$ 7.500. Beleza. Aqui eu vou colocar nesse status o item, por exemplo, ele já está aprovado. Tá faltando apenas eu faturar, mas eu ainda vou receber dentro do mês. Então essa que é a ideia aqui, a gente separar essas projeções. Então aqui eu tenho mais 2.500 que já está aprovado, então eu já sei que eu vou receber. E aqui eu posso deixar a minha previsão de entrada no mês. Então, além daquilo que já está certo, já está aprovado, já está faturado ou já está em conta, né, com o meu saldo, eu sei que eu tenho ali uma possibilidade de recebimentos. Então, a minha previsão de entradas no mês. Qual que é a minha previsão, a minha provisão? Quanto que eu ainda acredito que eu consigo faturar, mas é para receber dentro do mês, dentro do período que eu estou estabelecendo aqui, beleza? Então, coloquei aqui mais R$ 3.500. Aqui, eu adiciono também os clientes inadimplentes. Então, o que que é isso? Quanto de cliente eu tenho em atraso? Eu tenho R$ 1.000 em atraso. Então aqui, esse valor em atraso, eu não consigo, não costumo colocar ele no saldo final, mas eu sempre mantenho ele aqui para a gente saber o que que eu tenho de atraso e também correr atrás desses atrasados, né? Isso aqui eu vou preencher das minhas entradas, das minhas receitas. A ideia é eu ter essa visão de quanto eu tenho. Então, nesse sentido, né? Então, somando o quanto eu teria de movimentação, quanto eu teria de disponibilidade para pagar, seria R$ 19.000. E agora, beleza. Então, é o tanto que eu tenho aqui, ó, R$ 19.000. O que eu preciso fazer? Eu vou lançar as saídas. Eu tenho que contabilizar aquilo que eu tenho que pagar, né? E aí, o que que eu costumo recomendar, né? Você pegar aqui e lançar individualmente tudo que você tem para pagar. Então, eu vou começar a fazer uns exemplos aqui. Então, eu tenho que pagar aqui, por exemplo, ó, eu tenho R$ 5.000 de folha de pagamento. O ideal, tá, é você colocar, seja na totalização, mas eu até recomendo, para esse formato que a gente está fazendo aqui, você colocar ele separado. Então, por exemplo, é o salário do João Gabriel. Então, o salário do João Gabriel, tenho que pagar ele. Aqui eu separei em dois, tá? Então eu coloquei a descrição do item e o fornecedor. Então eu posso colocar aqui, ó, João Gabriel. E aí, qual que é a descrição? Então é salário mensal do funcionário. Então, salário do João Gabriel, vamos colocar aqui R$ 2.500 para pagar no dia 5/8. Beleza. Então, aqui eu vou deixar esse status nesse formato, mas eu tenho no status
aguardar, liberado, pago, dívida ativa e atrasar. Depois que a gente lançar tudo eu vou explicar. E aqui se é um gasto previsto ou não. Estava na minha previsão? Se sim, eu deixo sim. Se foi um gasto extra, eu vou colocar aqui depois explicar isso, eu deixo não. Então, aqui, e se eu tenho alguma observação sobre esse pagamento. Aí eu vou colocar aqui, então eu vou descer isso daqui e vou ir colocando os demais. Aqui é só para eu lembrar as categorias, tá? Então, eu vou... Então, estou fazendo isso, vou preenchendo aqui, tá? Então, eu vou preencher aqui essas informações. Beleza, menos R$ 2.500, vamos colocar aqui salário mensal do funcionário, Gabriela Maria, dia 5/8. Aí vamos colocar aqui menos R$ 2.000, pagamento, impostos, governo, pagar no dia 20/8. Aí eu tenho menos R$ 1.500, aluguel, imobiliária, dia 10/8. Vou colocar aqui, ó, menos 150, software, vamos colocar aqui Adobe, para pagar no dia 20/8. Vejam que eu estou colocando aqui, ó, separado por item, né? Então eu tenho que pagar aqui R$ 1.500 para agência de marketing, agência X, pagar eles no dia 10/8. Aí eu tenho o meu Prolabore, então vamos colocar aqui menos 10.000, Prolabore, Josué, pagar no dia 15/8. Tenho aqui, vamos pegar mais algum aqui, contabilidade, menos R$ 1.000 para contabilidade, Contabil-X, dia 20/8. Aí eu vou colocar aqui menos 150 de taxas, pagar para o banco X, dia 5/8. Vamos colocar aqui, ó, menos R$ 500. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um gasto geral. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um gasto com refeição. Posso colocar aqui para uma eventual saída, alimentação. Então eu vou colocar isso aqui como uma categoria especificamente, tá? Então só para a gente ter uma noção. Mas eu não vou preencher tudo aqui, então a gente já tem aqui uma visão. A ideia é exatamente essa. O que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui tudo que eu tenho de despesa. Então preenchi aqui algumas, né, para ficar evidente. Coloquei aqui as despesas que eu tenho, vou separar aqui por ordem. E aí eu vou colocar no meu status. O que acontece? Hoje eu tenho essa previsão, e aí eu vou tirar até aqui, ó, a previsão de entrada do mês, porque isso aqui não está consolidado. Sem essa previsão, por exemplo, eu tenho que pagar 21.800, tá até aqui, ó, e eu tenho para receber, né? Então eu tenho de entrada, eu tenho de receita 15.500 reais. Aí o que você tem de opção, né? A minha sugestão, justamente com essa planilha aqui, é você listou, agora você já tem uma visão, né? O que você vai fazer? Então, você tem que entender o que você vai priorizar ou não. Primeiro, você tem a primeira opção, que é aumentar as suas entradas, né? Então, o mínimo que você precisa nesse mês é de R$ 6.300. Se você conseguir R$ 6.300, você paga tudo que você tem para pagar. Se você não consegue isso, aí as opções, né? Você vai avaliar o que você pode
adiar. Então, que tipo de pagamento aqui você vai conseguir movimentar para outra data? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, agência de marketing. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, que a agência de marketing eu vou atrasar. Eu vou atrasar a agência de marketing, eu vou atrasar a contabilidade, eu vou atrasar, por exemplo, aqui, ó, o pagamento de imposto. Eu vou atrasar aqui, ó, eu vou atrasar o valor de refeição e eu vou atrasar o aluguel. Beleza. O que aconteceu agora? Eu já tenho uma visão aqui do que eu vou atrasar, caso eu não consiga os R$ 6.500 que eu preciso. Então, esses valores aqui vão ser prorrogados. E aí eu vou ficar, né, no final com R$ 200, tá vendo? Então, meu saldo previsto total ainda continua 6.300, porque esses pagamentos não vão deixar de existir. Mas eu tenho a possibilidade de fechar o caixa, né? A ideia aqui é facilitar você ter a visão do que você tem para pagar e você ir definindo o que eu vou pagar nesse momento, o que eu vou adiar, o que eu vou atrasar. E a minha sugestão é você ir fazendo uma atualização disso. Então, por exemplo, no dia 5, já deu aqui o dia 5, eu fui lá e paguei aqui o funcionário, paguei aqui o salário mensal, e aí o que aconteceu? Meu saldo aqui, né? Eu tinha 5.500, ele foi para 500. Então, o que você pode fazer? Você vai atualizando isso. Você atualiza o seu saldo e você vai atualizando os seus pagamentos. Agora, na situação atual, né? Então, eu tenho esses pagamentos aqui para fazer. Mas isso daqui te ajuda a ter uma visão de priorização. O que você vai priorizar ou não? O que você vai dar de prioridade para essa atividade? E a segunda faixa que a gente tem aqui, ó, é o da dívida ativa. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse pagamento de imposto. Esse pagamento de imposto, eu não vou conseguir pagar aqui esse mês, então ele vai para um campo que eu chamo de dívida ativa, que é esse daqui, ó. O meu campo de dívida ativa, eu coloco aqui, ó, como dívida ativa. E a ideia é assim, ó, eu não vou, e aí eu tiro ele daqui, então eu tiro daqui desse mês, porque ele foi para dívida ativa, então ele não vai entrar nos meus lançamentos desse mês, mas eu sei que eu tenho R$ 2.000 de dívida ativa aqui. Então, veja bem, né? A ideia aqui, a gente tem o quanto a gente precisa receber, né? Então, as nossas entradas, a gente tem os pagamentos para a gente controlar as nossas saídas, e aqui a gente tem a nossa dívida ativa. Então, pensa na dívida ativa, tudo que você tem em aberto. Então, eu tenho às vezes um empréstimo que eu não estou pagando, eu tenho um fornecedor que está atrasado aí há 2 meses. Todos esses que você, eu até coloquei o nome aqui, ó, é o devo não nego, pago como eu te puder. Essa é a nossa dívida ativa. Então, aqueles que você não sabe quando você vai conseguir pagar, você joga para cá. Então, aqui, ó, a gente já fica com uma visão desse mês. Então, no caso do mês atual, né, então, considerando a dívida ativa, eu preciso, né, então agora, de R$ 10.500 e se eu atrasar, né, então, para eu conseguir pagar tudo, eu preciso de R$ 4.300. Se eu considerar isso aqui que eu vou colocar como atrasar, aí eu já posso ir tirando. Vamos supor que aí entrou mais R$ 3.500. Então, vou colocar aqui, ó. Eu consegui aumentar e aí aqui aumentou para R$ 5.000. Então, vou colocar aqui, ó. Tá aqui aguardando para faturar nesse mês. Agora, o que acontece, né? Então, meu saldo previsto final, ele foi para 1.800. E se eu considerar os atrasos, eu tenho um jogo aqui, ó, de 2.700. E aí depende de você avaliar nisso daqui. O que você precisa priorizar, o que você vai priorizar. Então, eu vou priorizar, por exemplo, o aluguel. Então, ele vai sair aqui do atrasar e vai para o aguardar. Então, agora eu tenho um saldo de R$ 1.200. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, esse aqui para aguardar. E aí, o que eu posso fazer, né? Eu posso colocar a refeição. Uma sugestão, né? A refeição. Eu posso colocar R$ 200. Vou colocar o tanto que eu tenho ali. R$ 300 para eu pagar e os R$ 200 para eu atrasar. Então, por exemplo, na situação atual, eu tenho R$ 300 aqui para eu pagar e R$ 200 aqui que eu vou deixar.
para eu poder... Ah, que na verdade eu ainda tô com ele negativo. Então eu posso fazer o seguinte, ele vai ficar negativo, então não faz sentido isso daqui, porque ele já está negativo em R$ 300, né? Então eu teria que fazer o seguinte, por exemplo, eu posso pegar aqui a agência de marketing, negociar com eles exatamente para eu pagar R$ 1.200 e deixar aqui R$ 300 como vencido. Então, paguei R$ 1.200 para a contabilidade e tô para agência de marketing e tô atrasado em R$ 300. Então, agora eu já tô ok. E aí a ideia é justamente essa. Agora, né, eu preciso de mais R$ 1.800 para eu fechar aqui com as minhas contas, e se eu considerar a dívida ativa, né, em teoria, para eu terminar com tudo, né, pagar tudo, eu preciso de R$ 3.800. Ou pelo menos R$ 1.800 aqui para eu pagar aquilo que eu tenho no mês. Então é basicamente essa a ideia, de você ter aqui uma visão completa daquilo que você vai fazer dentro do mês. Então, o que eu sinto muito é que às vezes as pessoas, elas têm ali uma situação financeira no mês, mas elas não conseguem ter uma visão macro do que eu tenho para pagar, do que eu tenho para receber, como que está efetivamente a minha situação. E com isso daqui dá um certo trabalhinho, né, para você lançar, para você ir atualizando isso, mas te ajuda a ter uma visão financeira. O que eu recomendo? Você, geralmente no começo do mês, fazer essa análise. Então você lança lá no seu início do mês, depende muito do seu modelo de negócio, tá? Se você não tem um negócio que é, por exemplo, com contratos, né? Então são contratos fixos, esse modelo ele vai te sustentar melhor, porque você já consegue ter essa visão. Mas coloca ali todos os seus pagamentos, tudo que você tem para fazer de pagamento, e coloca as suas previsões de recebimento, porque aí você já começa a ter uma visão, e o trabalho mais estratégico aqui é você entender o que você vai priorizar ou não. Então você vai dando essa sequência para atualizar. Bom, acho que é isso. Eu vou deixar essa planilha na descrição. Se ela te ajudar, se você tiver qualquer dificuldade ali na utilização dela, pode deixar aqui nos comentários que a gente está à disposição para te ajudar. Se precisar de uma ajuda mais profunda, precisar de mais detalhes, ou mesmo você estiver buscando uma consultoria para te ajudar a organizar nessa sua operação financeira, é só também mandar uma mensagem para a gente, aqui para o time da Grimp, que a gente vai toda a atenção aí para te ajudar a organizar, e aquilo que a gente fala que é te ajudar a ter mais clareza, mais foco, para você focar na sua operação, naquilo que é importante, e deixar, digamos que, o financeiro aqui para a gente te orientar corretamente. É isso, e até o próximo vídeo. Valeu!